também conosco, a partir de agora, o nosso correspondente, o Ayrton Gontoff. Ele segue conosco, conversando direto de Haifa. E foi um momento de muita tensão recentemente. Ontem a gente conversou de manhã e você trazia, né? Muito obrigada aqui ao Maurício. Ayrton, bom dia, pelo menos aqui no nosso horário ainda bom dia. Queria que você trouxesse o que aconteceu depois da nossa conversa. De manhã você esteve numa praça, mostrou pra gente, uma praça vazia, mas que a situação ainda estava controlada dentro do possível. E o cenário ficou de tensão ao longo das horas que seguiram, né? Conta um pouquinho pra gente. Mais ou menos às 18 horas e 30 minutos, eu até estava saindo para ir ao funeral do jovem brasileiro Hanani Glaser, e quando eu abri a porta, eu ainda estava com os dois pés dentro do apartamento, tocaram as sirenes. Fomos imediatamente para o quarto de segurança, foi um momento de tensão. A gente trabalha com isso, mas eu nunca tinha passado por essa experiência. Ficamos lá enquanto líamos sobre o que o exército dizia, falavam que tinha que ficar dentro do quarto até que avisassem. Daí começam muitas notícias ainda pelos grupos, mostrando invasões do espaço aéreo, também pessoas mostrando fotos de aviões. A gente tenta não acreditar e não compartilhar, até que veio a mensagem dizendo que foi um alarme falso. Foi um momento muito difícil, e mesmo sendo um falso, mesmo vendo que foi uma falha, o que entristece é que dá quase a certeza que agora não aconteceu, mas que acontecerá de fato muito em breve. Foi quase sem querer um treinamento. Tom, primeiramente, muito bom dia, o Igor falando aqui contigo. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Foi um alarme falso, acabou servindo como um treinamento, mas eu imagino que as pessoas agora estejam muito mais em alerta e muito mais preocupadas com a situação de uma maneira geral. Estão mais preocupadas, mas ao mesmo tempo já estavam muito preocupadas, porque eu até já falei algumas vezes, praticamente todas as pessoas que estão em Haifa têm algum parente, têm algum amigo que vive em Tel Aviv, que vive em Jerusalém, que vive em Beersheba. Israel é um país de pequenas dimensões, então a população já está atônita, não sabendo o que vai acontecer com os familiares delas. Ayrton, quando a gente traz informação, né, sobre esse toque das sirenes, você falou, olha, foi uma situação de alarme falso. Para quem não está acostumado com essa realidade, fica difícil de entender. Há um treinamento? Como é que as pessoas sabem como proceder, para onde ir? Tem um tempo de resposta, né? Você tem até tantos segundos ou minutos para poder buscar esse abrigo. Explica um pouco para a gente. Depende de onde partem os foguetes e de onde você está. Pode ser de 1 minuto e meio ou de 15 segundos. Então, tem uma série de orientações dadas pelo governo, pelos militares, dizendo: já deixe dentro deste quarto água, já deixe comida, velas, lanterna, e tem até outros itens que são até constrangedores, mas eu vou dizer. Por exemplo, a gente deixou papel higiênico e um balde, porque você nunca sabe quanto tempo você precisa ficar lá dentro. É uma situação muito angustiante e você nunca está totalmente preparado. Agora, ontem eu senti uma outra coisa que eu não esperava. Com essas cenas terríveis, que servem também como propaganda para assustar a população, de pessoas sendo mortas a sangue frio, pessoas sendo decapitadas, você também teme não apenas os mísseis, mas uma invasão de pessoas. Eu lembrei daqueles filmes, daquelas séries, quando você está dentro de uma casa, coloca um monte de coisas na porta, com medo, não é de mortos-vivos, com medo de seres humanos que têm atitudes que não são humanas e podem entrar e podem te matar a sangue frio a qualquer momento. Foi realmente muito assustador. Aí você falou de um ponto que a gente não tinha mencionado até agora, dessa sensação, né, dessa preocupação com uma possibilidade como essa. A gente viu em outros conflitos, e aí, por exemplo, aconteceu, acho que no mais recente, na guerra da Ucrânia,
também algumas situações de saques, né? Chegou um determinado período em que acaba o mantimento e houve uma busca, principalmente ali por combustíveis e alguns itens básicos como água. Algum relato nesse sentido, principalmente naquela faixa ali mais próxima a Gaza, ou ainda não tem nenhuma possibilidade, as pessoas realmente têm uma programação maior de mantimentos básicos? Eu vou falar sobre dentro de Israel. Gaza, a situação é catastrófica, você vê toda a infraestrutura destruída. Em Israel, eu não acredito que aconteça esse tipo de situação. O que vemos, sabe que muito do desabastecimento é porque as pessoas fazem estoques, mas muito é porque grande parte da população tem ido até os supermercados para ajudar a fazer pacotes para enviar para os soldados. Você sabe que há 300 mil reservistas, algumas pessoas, eu tenho que confirmar isso, já falam em 360 mil, e pois eu não acredito que aconteça aqui esses saques. Bom, Ayrton, agradecer sua participação. Ayrton que volta daqui a pouquinho para falar com a gente como ele citou na primeira fala. O Ayrton foi ontem, né? Esteve no enterro do brasileiro. A gente volta daqui a pouquinho para falar mais detalhes. Obrigado por enquanto, viu, Ayrton? Porque agora a gente vai girar, ô Thaís, nós vamos conversar com a Natália Kalfa. A gente segue mobilizando também a nossa reportagem, nosso correspondente também está aqui com a gente mais uma vez. Vamos voltar então a falar com o Ayrton Gontov. Ele está na cidade de Haifa, onde o brasileiro Hanani Glaser foi enterrado. No momento de muita emoção, o Ayrton, você destacava na sua primeira participação. Olha, quando eu estava me deslocando ou ia para o velório, teve, né, o soar das sirenes. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o velório. Teve toda aquela preocupação com o Hanani, quando ele estava desaparecido, todo mundo comovido, veio a confirmação da morte. Fala um pouquinho para a gente como foi esse momento aí do enterro do brasileiro. Eu cheguei ao sepultamento, o corpo já estava sendo baixado. Foi um momento assim que eu nem consegui me aproximar demais, fiquei a uma distância, não achei que eu deveria invadir aquele espaço, por mais que a vontade do jornalista seja mostrar tudo antes das pessoas, mostrar toda a dor que as pessoas envolvidas sentem, mas se eu tivesse chegado um pouco mais cedo, eu teria pedido a permissão para a família, teria visto se eles se incomodariam ou não. Então, eu fiquei a uma certa distância. Havia um choro, assim, não só dos parentes, mas dos amigos. Ele vivia há 7 anos aqui em Israel e fez muitas amizades no país. E quando terminou, eu conversei com a família, foram todos muito carinhosos mesmo no momento do sofrimento, dizendo: a gente quer contar para ti sobre o meu irmão, sobre meu filho, mas não hoje. Vários amigos disseram como ele era maravilhoso, como ele era bom, destacaram alguma coisa muito rapidamente, mas ninguém queria falar, e eu não me senti confortável de tentar extrair mais do que era possível naquele momento. Essa história que vocês citaram há pouco sobre cada vida humana é fundamental. O Talmud fala, dentro do judaísmo, por que Deus fez só um Adão e só uma Eva? E um dos sábios, dos rabinos, diz assim: porque se Adão ou Eva morresse antes de ter filhos, a humanidade não prosseguiria. Então é para que o ser humano lembre sempre que quando uma vida estiver em perigo, você deve lutar para salvá-la como se estivesse salvando a humanidade inteira. Quando a gente vê que já existem 1.300 mortos do lado israelense, 1.200 mortos na faixa de Gaza, milhares de feridos, famílias traumatizadas, seja pelos ferimentos, seja porque estão com medo dentro de bunkers. Você imagina o que isso afeta as pessoas para toda a vida. Você perdeu, no mínimo, 2.500 vezes, você matou a humanidade inteira. Eu te agradeço, muito obrigado pela sua interação aqui conosco. A gente volta a conversar nos próximos dias. Um abraço.